No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E eu gostaria de pedir a você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, que é muito importante, comenta, compartilha e ajude o canal a permanecer no ar se tornando um membro. Você pode colaborar também através de um Pix. O Pix do canal é no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. Quero também te pedir para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Radar Vascaíno, Twitter, Radar Vascaíno e também no TikTok, tiktok.com/arroba no Radar Vascaíno. E sobre o TikTok tem um link aqui na descrição do vídeo para você baixar o TikTok através do canal. Assim, você usando também o código que a gente está aí no link da descrição, você ajuda a gente a ganhar e você também ganha um din-din. Muito bem, na última segunda-feira eu tive o privilégio de realizar aquela live com as presenças, né, de só pessoas bem pesadas lá do Vasco, como o senhor Hércules Figueiredo, Antônio Miguel, o Dr. Roberto Monteiro e o Edmilson Valentim, Sérgio Frias e Levenciano. E nessa live eu fiz uma pergunta, mais ou menos um questionamento, tanto para o Roberto Monteiro como para o Sérgio Frias, com relação à importância da torcida não se tornar sócio torcedor, mas sim sócio estatutário. Aí você vai me perguntar para mim, mas pô, Redinho, eu vou ser sócio estatutário e o meu voto não vale nada e é caro. Sim, mas gente, é a única forma que a gente pode ter para não deixar perpetuar, caso não haja uma reviravolta na justiça, essa atual gestão. Vou botar para você aí o trecho do vídeo de segunda-feira, no qual o Sérgio Frias vai responder e na sequência o Dr. Roberto Monteiro. Acompanhe aí. Falar nisso, Sérgio, tá tendo aí, acho que com você e o Dr. Roberto Monteiro, né, um movimento para a gente fazer essa campanha de sócio estatutário e também de sócio geral do Vasco, que vai ser muito importante, apesar de que nas últimas eleições a vontade do sócio, vamos colocar assim, não prevaleceu, mas é a única forma que nós temos de colocar, né, o nosso descontentamento como torcedor nessa atual situação ao qual se encontra o clube. Ou estou falando besteira, doutor Roberto e Sérgio? Bom, é de fundamental importância que as pessoas entendam algumas coisas que ficam sendo ditas e editadas ao longo do tempo e que acabam se tornando verdade. A questão do não vou me associar porque eu vou dar dinheiro a essa diretoria, isso é uma grande bobagem. Se você não se associar, essa diretoria vai permanecer porque vai ser reeleita. Eu vou votar na eleição do Vasco e aí o meu voto não vai valer de nada porque isso ocorrerá se você não tiver uma maioria tranquila. Se você tiver uma maioria tranquila, você vai ganhar a eleição em São Januário, no Calabouço, na sede náutica da Lagoa, em Petrópolis, em Guapimirim, em Nova York. Por quê? Porque você tem maioria. Então nós temos que construir, a oposição tem que construir uma maioria no quadro social para que, independentemente da forma como as coisas se deem, a eleição seja ganha. Aqui o Hércules, que tem um conhecimento de eleições do Vasco há muito tempo. A eleição, por exemplo, de 1979 do Vasco, do Agatino contra a União Vascaína, foi uma eleição que poderia ter acontecido antes, houve mudança estatutária, alguns conselheiros foram acusados os conselheiros de serem biônicos. A eleição acabou acontecendo 2 dias após o Vasco se classificar para a final do Campeonato Brasileiro. E ganhou a oposição com a maior tranquilidade. Por quê? Porque ela tinha maioria. Em 2014 havia uma grande. O Eurico Miranda tinha a tranquilidade de ganhar a eleição, ele tinha uma distância muito grande dos seus adversários, e a eleição ia ser em agosto, acabou indo para novembro e ganhou da mesma maneira. Porque se você tem uma maioria tranquila,
você vai ganhar as eleições. Então nós temos que construir uma maioria tranquila. Para construir uma maioria tranquila, nós temos que ter uma associação em massa. E o que eu estou defendendo, o Roberto também tem a tese dele a respeito, o que eu estou defendendo nesse momento é o seguinte: a direção do Vasco abriu uma campanha de sócios, colocando os valores das taxas de adesão para o sócio geral a menor, proporcionando uma questão que nós podemos discutir depois em outro âmbito, de transferência de título de sócio proprietário, proporcionando aqui sócios que tenham um valor a ser pago, que paguem a metade desse valor e voltem ao quadro social. Então, está havendo uma oportunização de que as pessoas, os sócios do Vasco, sejam reintegrados, os que não são sócios do Vasco se tornem sócios. E a diretoria do Vasco não está fazendo isso porque o Vasco está precisando de dinheiro. A diretoria do Vasco está fazendo isso para ganhar as eleições. Para ela começar a garantir o ganho das eleições a partir dos grupos políticos que são ligados a elas, que tenham votos suficientes para terem eles uma maioria tranquila para 2023. Então a oposição ela tem que trabalhar dentro dessa realidade de 6, 7 meses que existe dessa campanha, para ela, a oposição, obter esses votos e passar à frente de qualquer tipo de tentativa, mesmo de união das duas chapas que estão lá dentro e que se unem no Conselho Deliberativo para votar em inúmeras situações. Então nós temos que levar em consideração o seguinte: quantos votos houve na enquete online no dia 14? 3 mil votos. Vamos dizer que 15% desses votos não fossem votos das duas chapas. Estamos trabalhando aí com 2.600, 2.500, talvez, um pouquinho menos. Quantos votos poderá ter essa chapa se ela se unir? Cerca de 3 mil votos. Quantos votos é necessário que a oposição tenha? Mais do que isso. Então, a oposição hoje, ela tem um número grande de votos em relação ao candidato Levenciano, que ganhou as eleições, tem. O meu grupo tem lá um número de votos, tem. O próprio grupo do Roberto, individualmente, tem grupo de votos? Tem. E existem inúmeros outros insatisfeitos, inclusive que votaram no Salgado e que votaram eventualmente no Júlio Branco. Ok, mas nós precisamos nos tornar maioria. E para nos tornarmos maioria, nós temos que fazer uma campanha de associação em massa, aproveitando o quê? Aproveitando o fato de que o torcedor vascaíno, em sua esmagadora maioria, entende não só que o Luiz Roberto Levenciano ganhou a eleição, como que essa situação do Vasco o desagrada. Então, nesse momento, nós temos que instar o torcedor do Vasco para que ele se torne sócio e instar o sócio inadimplente para que ele fique adimplente com o clube e possa fazer com que nós, nessa campanha, cresçamos de forma a termos uma maioria tranquila, inclusive para frear atos da gestão do decorrer dela via Código Civil, artigo 59 e 60, inclusive numa discussão estatutária sobre alteração de estatuto e sobre como vamos lidar com o estatuto que vai ser apresentado pela diretoria do Vasco, podendo o próprio quadro social, através de inúmeros debates, criar um modelo de estatuto que ele, quadro social, entenda que por maioria deva ser o adotado pelo Vasco. Roberto. Amigos, eu corroboro nesse aspecto aí com o Sérgio, mas eu dou um outro viés, que é um viés importantíssimo para a gente. Obviamente que a gente tem que canalizar essa paixão da torcida, que tantos se associaram no plano de sócio-torcedor e etc. Primeiro, que é combinar isso com a pressão, né? Do ponto de vista, os que lá estão hoje, em tese, jogaram para a galera que defende sócio-torcedor votando. Então, abre para o sócio-torcedor. Mas se não for para abrir, então o que a gente tem que entender é que o sócio-torcedor tem que virar estatutário. E aí é que funciona. Se a gente ficar silencioso ou calado, isso não muda. Vai chegar daqui 3 anos e nós vamos continuar na mesmice, porque eles estão trabalhando. A questão, volto a falar, a questão da nossa exclusão de perseguição já é visualizando os processos em curso e, obviamente, aquilo que é a consequência desses processos em curso, até mesmo para 2023. Mas o que me chama a atenção, talvez a gente não tenha ainda parado para analisar, eu me lembro que quando estava à frente da reforma do Estatuto, e acho que isso é muito interessante, Hércules, Antônio Miguel,
e Frias, nós abrimos para receber até mesmo proposta dos sócios. Nós recebemos aproximadamente 200 emendas. Vou colocar isso, 200 emendas. Mas uma grande maioria dessas emendas versava sobre alguns temas únicos. Temas esses que transbordavam na questão da eleição direta. Pois bem, está resolvido, resolvemos isso textualmente, e isso acabou que foi a única coisa que foi conseguida, que houve do ponto de vista de consagração, porque eles não deixaram mais. E por que eu chamo a atenção disso? Estranhamente, Sérgio Frias, Hércules, pessoas que conhecem o processo eleitoral do Vasco, vão entender o que eu estou falando. O Vasco, estranhamente, vai, com a queda para a segunda divisão esse ano, ele conseguiu, na virada do ano, ter mais sócios estatutários aptos a voto do que ele terminou no ano passado. Isso não é um fato comum na história do Vasco. Vasco na segunda divisão, e ele, de repente, ele cresce do final do ano para janeiro e fevereiro, o seu quadro social de eleitores. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muita atenção. Mas, já pensando na eleição ano que vem? Não. Talvez não. Mas pensando na consolidação de uma reforma do estatuto que significa a segregação de determinadas coisas que existem no Estatuto do Vasco, dentre os quais o próprio Conselho de Beneméritos, que ainda é um instrumento de diálogo quanto ao patrimônio do Vasco. A questão dos 5 anos, muitos já surgem que um candidato tem que ter mais do que 5 anos, na intenção até mesmo de inibir uma candidatura como a do candidato que até então passou aqui há pouquinho na nossa live. E essa necessidade se dá o quê? Começa a extinguir, porque o Frias apontou bem. Uma diferença de 2/3 para aprovação foi já uma medição que houve na votação minha e do Edmilson. E, obviamente, quando você tira 3, 4, 5, 6, porque para 2/3 é como se fosse o voto dobrado. Eles, obviamente, vão ter uma consolidação dentro desse campo para poder ter os 2/3 para levar isso para a Assembleia Geral. E aí, isso na Assembleia Geral, do ponto de vista com uma maioria que eu não sei a forma que se deu essa maioria. Porque o Hércules, volta a chamar a atenção de Hércules e Sérgio Frias, e Edmilson participe, Antônio Miol também participe, mas vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Não é natural que após a ida para o rebaixamento, o quadro social esteja mais animado. Isso é que nos chama a atenção. E o que nós temos em luta agora? Porque o sócio quis ajudar. Porque você, olha só, o sócio torcedor, olha como é que foi contraditório. O sócio torcedor diminuiu, né? A torcida do Vasco, paixão, desmotivou aquele determinado momento. Mas no sócio estatutário houve uma consolidação. E, muito estranhamente, o corpo de sócios dos anistiados que está sob júdice continuam regularmente em dia, que é uma coisa que não é uma coisa tão tradicional em função do desânimo que dá o processo eleitoral, que dá o resultado eleitoral do campo. Nós sabemos disso, as pessoas relaxam seus pagamentos, relaxam a sua vontade de estar em dia com o clube. Então, eu gostaria de chamar a atenção, nós devemos observar isso e alertar ao bom vascaíno que não desanime, se insira cada vez mais dentro do processo estatutariamente do clube,
para poder evitar o que vem por aí. Porque essa gestão que está aí, com muita tranquilidade, já mostrou que não é uma gestão democrática, que não é uma gestão que respeita o resultado do processo eleitoral do Vasco e que tem um projeto muito pequeno. Um projeto muito pequeno em qual o seu primeiro ato, não só por caçar, é legitimar uma dívida discutível, em que o presidente, o primeiro ato do presidente, infelizmente nós não podemos, uma dívida que em tese prescrita, virou legítima e virou, vamos dizer assim, creditória para quem tinha esse passivo. De 2 virou 8. Não vou discutir as condições que alcançaram esse número, mas é muito complicado quando uma gestão advoga em causa própria. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso revela um projeto de perpetuação do poder. E o problema é que não estão entregando o mínimo necessário para o torcedor e para o sócio, porque se apequenaram nas condições atuais, que são o clube. Hoje nós estamos sem esporte olímpico, cada vez mais limitado ao futebol, sem formação de novos valores, porque todo mundo sabe aqui que o Vasco forma... você ter aquele complexo em São Januário é uma formação de uma nova juventude, de uma nova geração para o Vasco. Então, o que está em curso é a venda do Vasco. Não se iludam. O que esses caras que estão lá, eles querem vender o Vasco. E o torcedor, eu quero ganhar título. Eu também quero. Mas não quero um negócio, não quero a questão momentânea, eu quero a história do Vasco, que ela se perpetue e não apenas a gente viva somente do passado. Então, só essa pequena observação para a reflexão de todos nós, e principalmente que isso vai de encontro àquilo que o Sérgio Frias colocou, que eu acho que a gente tem que motivar o torcedor a virar sócio e participar da vida do clube. Bem, agora vocês tirem as suas conclusões, comentem, compartilhem e vamos debater sobre esse vídeo e esse trecho aí da live. No Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você. Valeu!